Olá, amigos! Tudo certo por aí? Mais um Robson Ramos fala de São Paulo, fala de futebol também. E vamos já começar dizendo o seguinte, né? Depois das últimas manifestações das 2 semanas aí, eu acho que São Paulo devia jogar todo dia, cara, porque assim a especulação dormiria um pouco, né? Não sei se a gente ia aguentar ver esse time jogar todo dia do jeito que tá jogando, mas pelo menos as especulações que surgem toda hora aí, as mais chatas, iam dar um tempo, né, de existir, porque tá demais. Mas vamos lá, vai. Na quinta-feira, agora, o São Paulo joga contra, contra a Internacional de Limeira, né? Internacional de Limeira é a Inter, porque é a Associação Atlética Internacional. E o Internacional de Porto Alegre é o Inter, né? Porque é o Esporte Clube Internacional. Sempre bom lembrar dessa utilização dos artigos. Mas, para a gente dizer o seguinte aqui, depois da semana passada, São Paulo fez 2 jogos depois do nosso último papo aqui. Um contra o Santo André, ganhou com 47 minutos do segundo tempo, gol do Marquinhos. E o jogo do domingo contra a Ponte Preta, emocionante no final, virada, 2-1, também com gol aos 43, também com participação no Marquinhos, mas o gol foi do Gabriel Sara, golaço. E aos 47, o Caleri, numa sobra do zagueiro Moisés, o pessoal até brincou lá, agora é estádio Moisés pro Carelli. Toca pro Caleri que é gol. E aí, ocorreu do São Paulo ganhar 2 jogos exatamente depois que havia uma pressão gigantesca em cima do Rogério Ceni para cobrar dele uma definição de como era esse time, né? E eu não cheguei a fazer vídeo no meio dos 2 jogos, nem depois do jogo do domingo, porque não consegui. Mas eu acho que aconteceu nesses jogos, guardadas as devidas proporções, um pouco do que eu tinha dito antes, que é o seguinte. Como eu enxergo o time? Enxergo um time ainda muito desequilibrado, mas cujo técnico tem uma ideia na cabeça que eu considero bem positiva, que é a de martelar em cima desses jogadores a necessidade deles trabalharem dentro do campo adversário, pressionarem, terem mais posse de bola e, com isso, fazerem pressão condizente com a necessidade de ganhar um jogo. E a gente viu 2 mundos diferentes nos 2 jogos, né? O São Paulo com muita dificuldade de fazer gol. E nos 2 primeiros tempos, bastante problema. Mas nos 2, um time muito presente dentro do campo adversário. Aí alguém pode dizer, só isso não adianta. Não, só isso não adianta mesmo. Mas eu insisto na minha visão de que esse é um trabalho em construção. Que esse é um trabalho de treinamento à exaustão e de repetição. Ele só vai dar certo quando os jogadores decorarem as suas funções e as suas atuações dentro de campo, decorarem as suas ações dentro de campo, o que eles têm que fazer dentro do campo. Porque é assim que sobrevive o esquema de jogo desse do Rogério. Isso para dizer o seguinte, é muito provável que o São Paulo vença o jogo amanhã de novo, nesta quinta, né? Porque esse é um jogo mais fácil, contra um time que vai tentar se defender, evidentemente, mas que tem um pouco menos de qualidade do que outros, e talvez a porteira fique um pouco mais aberta. Mas a gente não deve se iludir. Os times que vão ao Morumbi jogarão sempre se fechando para dificultar a entrada do São Paulo no jogo. E aí a gente vai ver sempre alguém reclamando de que falta fazer o mais básico, falta fazer um lançamento longo, falta tentar colocar mais um meia. Não é exatamente isso. Na verdade, até precisa, né? O problema é que a gente ainda dá de cara com alguns discursos que, sinceramente, já deveriam ter se aposentado no futebol. Eu sempre digo nos meus comentários de jogo, né, que o brasileiro precisa reaprender a assistir futebol. A gente começou a ver futebol numa época aqui, os mais novos nem tanto, os mais velhos com certeza, e a minha geração viu ali uma espécie de virada, onde tudo era muito fácil para o jogador brasileiro, porque a qualidade técnica era espetacular, sobravam jogadores muito bons, e esses caras resolviam, como se diz hoje no jargão, de modo intuitivo. Nem sempre você precisava da tática para poder resolver seus problemas. Com o tempo, essa qualidade foi caindo, os jogadores muito bons começaram a ir embora mais cedo,
o que foi sobrando aqui nunca foi grande coisa, e hoje a gente tem uma situação até pior, que é a seguinte, né? A gente não tem mais o grande material. O material que a gente tem é muito pequeno. Você pinça numa mão, né, ou tira com a pinça, jogadores efetivamente diferentes. Por isso que quando surge um Endrick, esse do Palmeiras aí, todo mundo fica encantado, porque jogadores assim apareciam aos montes, hoje eles aparecem com muita dificuldade, assim, com muita raridade. E aí a gente tem menos material para oferecer um tipo de jogo onde as coisas se resolvem na base do estalo, do craque chegar e resolver. Isso vai acontecer cada vez menos. Só que como a gente aprendeu a ver desse jeito e não reaprendeu a ver, até por um pouco de preconceito burro, porque ainda tem muita gente que diz assim, não, jogo do exterior, tem que ver o jogo do futebol brasileiro, aqui é diferente, aquela coisa do aqui é diferente, né? Não, porque no Brasil é diferente, porque o técnico estrangeiro vem aqui e não entende nada daqui e tal. Não. Gente, o grande futebol do mundo, a gente sabe, está na Europa já há bastante tempo. Cada vez ele se supera mais, e nos times de primeira linha ele é praticamente inalcançável, porque o melhor material humano está lá e o melhor trabalho de preparação de campo está lá. E nesse trabalho de preparação de campo é que a gente vacila na hora de assistir futebol. Vou dar um exemplo. Hoje eu peguei uma postagem no Twitter de um cara dizendo assim, não, o São Paulo precisa de um 10, um armador. Não. Não é que não precisa, é sempre bem-vindo um jogador que centralize a jogada e distribua o jogo, né? Desde que ele consiga fazer isso, desde que ele consiga acompanhar a velocidade do jogo, porque esses 10 clássicos jogavam com outra velocidade de jogo, e desde que você suporte a ideia de que o seu time não precisa trabalhar todo ele na marcação e também na criação. Então, é difícil de falar, mas na verdade o futebol hoje, ele prescinde desse jogador. Porque quem faz essa função são todos aqueles que têm qualidade para sair jogando e entregar bolas verticais, longas, no pé de jogadores melhor posicionados dentro do ataque para resolver a fatura. Os jogadores que existem, que são parecidos com esse, Paulo Henrique Ganso, por exemplo, né, que muita gente cita, não jogam mais como o Ganso jogava. Os jogadores se movimentam, os jogadores vão para as duas laterais do campo, esses jogadores vão às vezes à linha de fundo, esses jogadores triangulam pelos lados, estes jogadores entram, se infiltram pelo meio, batem de fora da área e são responsáveis muitas vezes para achar um curto espaço para rolar uma bola para alguém em condições de fazer um gol. Só que se você tiver um volante que faça isso, ele vai ser o seu armador. Se o seu zagueiro tiver capacidade de tocar essas bolas, ele é quem vai começar armando o seu jogo. Então, o Rogério, por exemplo, tem trabalhado com 2 zagueiros que ele tem pedido para que o ajudem nessa função. Porque ele entende que o jogo começa de trás, que o conjunto evolui para o campo de ataque e que estes 2 últimos homens trabalham já na linha do meio de campo. Thiago Silva contra o Palmeiras na final do Mundial. Te lembra alguma coisa? Era o cara que iniciava praticamente todas as jogadas do Chelsea ali, quando retomava a bola. Passava por outros pés, mas passava pelo dele também. E ele não é um meia. Ele é um baita de um zagueiro que já tem 37 anos de idade. E alguém pode pensar, por causa da qualidade dele é que o técnico utiliza assim. Também, mas o técnico utiliza assim porque ele quer que a jogada comece daquele jeito. O que vai resolver esse problema? Treinamento. Quando você não tem jogadores tão bons para fazer a função, o que vai resolver isso é treinamento. É insistência, é martelar, é repetição. E com o tempo, a função vai ficar tão bem decorada que esses caras vão fazer isso naturalmente. E eles é quem vão fazer a bola chegar. Aí alguém pode perguntar, mas no São Paulo não está dando certo porque não chega. Não chega porque falta um pouco de qualidade ainda. Não chega porque até hoje não tem aquele quebrador de linhas que o Rogério queria no começo, que é importante para esse sistema. Então ele está tentando improvisar jogadores do próprio grupo para fazer essa função. Talvez tenha encontrado no Marquinhos esse cara, mas como ele mesmo diz,
o Marquinhos é muito jovem, vai oscilar. Tem jogo que ele vai fazer isso bem, tem jogo que ele não vai conseguir fazer. Ele imprime as duas coisas, velocidade, drible, e consegue cruzar bolas como aquela que ele cruzou na cabeça do Gabriel Sara. Isso sendo, na essência, um atacante. Ele poderia jogar dentro da área para concluir para gol. E joga quando há inversão de posição e ele sai para receber. Mas isso vai acontecer devagar. Isso vai acontecer devagar. São Paulo busca agora um volante cabeça de área clássico, porque não tem o Luan disponível. Isso aí também é porque a diretoria fica dando muito ouvido para essa história. Porque se o São Paulo tivesse o Luan inteiro, não ia estar sofrendo tanto na sua defesa, porque os zagueiros precisam correr, precisam se descabelar. Calma, gente. Você pode ter um volante mais pegador, como é o Luan. Mas se você não tiver esse jogador, como é que você não põe seu time para jogar? Se você não tiver condições de trazer, você vai treinar os jogadores que você tem ali para darem esse tipo de combate. Né? Se você perceber, no jogo da Ponte Preta do domingo, o São Paulo foi um deserto de criação no primeiro tempo, mas foi pouco incomodado com perigo pela Ponte Preta. Quando foi, teve uma lambança dos zagueiros e teve o pênalti que deu o gol da vitória parcial para a Ponte. Mas, em geral, tirando o jogo do Bragantino, que é um time muito rápido, muito organizado ali na frente, o São Paulo não sofreu muito. Aí alguém pode dizer, mas jogou contra times muito fracos. É verdade. Mas enfrentará times mais fortes, por exemplo, Palmeiras vem aí, que só vai conseguir chegar lá no contragolpe, porque assim é o sistema do Abel Ferreira, todo mundo viu contra o Chelsea. E ele não abre mão de jogar assim. Então, se essa linha defensiva do São Paulo vacilar no jogo contra o Palmeiras, que articula rápido essa saída de bola para o contragolpe, o São Paulo será surpreendido e, dada a qualidade desses jogadores do Palmeiras, é bem possível que tome gol. Agora, se conseguir neutralizar a passagem desses caras no meio, talvez o Palmeiras tenha um jogo tão difícil quanto o São Paulo teve contra a Ponte Preta no segundo tempo, com 10 atrás. Esse é o futebol. Hoje, é muito mais uma organização de ideias para colocá-las em prática do que a intuição de você ter um volante que vai marcar e vai fechar tudo. O ideal é que tenha, para dar um pouco mais de segurança. Mas para times soltos, como o Rogério quer que o São Paulo seja, se você conseguir dar condição a Gabriel Neves de que ele faça isso, e algum outro jogador semelhante, o Rodrigo Nestor eu acho que não, porque definitivamente ele é um cara mais de sair com a bola do que de proteger e desarmar. Né? Apesar de que o desarme tinha que ser uma função obrigatória de todo jogador que acompanha a marcação, né? Que faz parte da linha de marcação, ou seja, todos. E o São Paulo desenvolveu isso muito mal ainda, precisa desenvolver melhor. Mas se você aumentar o número de desarmes, seja com o Rodrigo Nestor, o Gabriel Neves, ou com o Pablo Maia, que entrou e entrou bem, e esse é volante de fato, você pode abrir mão quando você não tiver um jogador assim. Então, eu, se fosse a diretoria do São Paulo, ainda focaria em jogadores de velocidade para atuar pelos lados, para ajudar a quebrar as linhas de defesa, que é a dificuldade maior que o São Paulo tem hoje. Gente, até a próxima. Grande abraço para todo mundo e vamos nos falando aí, hein?